E aí, galera do canal, vamos mais uma aula de Mecânica Física 1. O nome dessa aula é Lançamento Oblíquo. Indico a vocês a assistirem minha aula de composição de movimento, a aula a qual eu falo sobre o movimento vertical e o lançamento horizontal. Mas olha só, quando nós falamos sobre composição de movimento, nós partimos da seguinte premissa, que da teoria, ou melhor, do princípio da simultaneidade e da independência de Galileu. O que esse princípio diz pra gente? Que dependendo da trajetória descrita por um projétil, ele vai ter dois movimentos simultâneos, independentes um do outro. É isso a premissa que nós vamos ter para o lançamento oblíquo. Então vamos lá, galera. O lançamento oblíquo ele é bem simples e ele parte da seguinte ideia. Peguei aqui vamos partir da seguinte premissa aqui, galera. Vamos supor que uma pessoa, um jogador de futebol, ele vai bater o escanteio. No que ele vai bater o escanteio, ele vai chutar a bola, né, do solo. O que vai acontecer? Ele chuta a bola do solo com uma certa velocidade. Essa velocidade forma com horizontal um ângulo θ. Logo você vai perceber o seguinte: por ação da gravidade, esse objeto vai subir, chegar até uma altura máxima e depois ele vai descer. Então eu quero partir da seguinte ideia com vocês, que nós teremos um movimento no eixo Y, que é o movimento no eixo vertical, e o movimento no eixo X, que é no meu eixo horizontal. Esse movimento no eixo X, ele é um movimento uniforme. Então o que eu quero que vocês entendam? Que em cada ponto, essa velocidade no eixo X, ela é igual. Diferente do eixo Y. O eixo Y nós teremos um movimento uniforme variado. Então no momento que o objeto está subindo, ele vai exercer aqui um movimento retardado, porque está no sentido contrário ao da gravidade. Então essa velocidade inicial no eixo Y, ela vai diminuindo, chegando no ponto mais alto, essa velocidade ela é zero. Então se perguntar para vocês, qual é a velocidade no ponto mais alto? Galera, velocidade no ponto mais alto é só a velocidade no eixo X, porque a velocidade no eixo Y ela é zero, porque inicialmente ele exerce um movimento retardado, né? Diminui a velocidade, chega no ponto mais alto, zero. E depois, como o objeto vai estar caindo no mesmo sentido ao da gravidade, essa velocidade ela vai aumentando. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que no lançamento oblíquo, dois movimentos simultâneos, eixo X movimento uniforme e eixo Y movimento uniformemente variável, que em cada ponto a velocidade no eixo X ela é igual, mas a velocidade no eixo Y ela vai, inicialmente ela diminui, depois ela aumenta. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: eu tenho duas distâncias, a distância na horizontal e a distância na vertical. Essa distância na horizontal é chamada de altura máxima. Já a distância na vertical é chamada de altura máxima. E essa distância na horizontal é chamado de alcance, tá? Então, distância na vertical, altura, e distância na horizontal, alcance. Então, o que seria alcance? A distância da onde o objeto partiu até onde ele chegou. Agora vamos às equações. Primeiro, como que eu vou descobrir Vx e Vy? Aí eu peço, né, que vocês dêem uma olhada num tópico chamado de componentes de um vetor. Mas já vou dar a fórmula para vocês, tá bom? Então, e basicamente vocês vão ver que as equações são as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Eu não vou precisar ficar decorando essas equações, simplesmente utilizar as equações do movimento uniforme e do variado para aplicar aqui. Então eu tenho velocidade inicial no eixo Y, é a velocidade inicial, vezes cosseno de θ ou de alfa. A velocidade no eixo X
ela é a velocidade inicial vezes o seno. Então, V0x, V0y, né? Velocidade no eixo x, melhor dizendo, vamos lá. Isso aí. A velocidade inicial no eixo x, ela é V0 vezes cosseno. E a velocidade inicial no eixo y é V0 vezes seno. Já na direção horizontal, tá aqui as equações, ó. Equação na horizontal. X, né, como nós sabemos que a velocidade é constante, então x é igual a V0x vezes t. Quem é o x, professor? É o alcance, tá? Lembrando que esse tempo, galera, é o tempo total. Então, eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, esse tempo total é o 2 vezes o tempo de subida, tá? Então, qual é a equação na direção horizontal? A, ou x, é igual a V0x vezes t. Esse A é o alcance. Direção vertical, temos essas equações aqui, ó. Vy é igual a V0y menos gt. Y é igual a V0y menos gt ao quadrado sobre 2. Você também pode utilizar a equação de Torricelli. Também pode utilizar. Que aí você já sabe que a equação de Torricelli é Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes h. Então pode utilizar. Claro que aqui vale ressaltar que essa velocidade final no eixo y é zero, se ele falar em ponto mais alto. Tá? Mas está aqui as equações. Se eu quero descobrir o tempo de subida é V0y sobre g. E o tempo total, como eu falei para vocês, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Aí eu quero que vocês guardem duas coisas. Primeiro, a equação da altura máxima e a equação do alcance máximo. A altura máxima é V0y, que é essa velocidade aqui, seno de 2 vezes alfa sobre 2 vezes g. Seno ao quadrado de alfa sobre 2 vezes g. Alcance máximo, V0 ao quadrado é igual a seno de 2 vezes alfa sobre g. Então, galera, aqui está descrito e bem detalhado as equações que nós vamos utilizar. Todas elas. Equação do eixo x e equação do eixo y. Beleza? Então, a equação da altura máxima e a equação do alcance máximo. Altura máxima, V0 ao quadrado, seno de 2 vezes alfa sobre 2 vezes g. Seno ao quadrado, né, de alfa sobre 2 vezes g. Alcance máximo, V0 ao quadrado, seno de 2 vezes alfa sobre g. Equação de Vx e Vy. Um detalhe muito importante, se disser para vocês assim, olha, alcance máximo, qual é o ângulo que representa o alcance máximo? O ângulo que representa o alcance máximo é um ângulo de 45 graus. Por quê, professor? Porque quando eu pego essa equação e no lugar do alfa eu coloco 45 graus, 2 vezes 45 é o quê? 90. E seno de 90 é o quê? 1. Então, quando uma questão vier perguntando qual é o ângulo que representa o alcance máximo, ângulo de 45 graus. E o que eu quero mostrar para vocês é um aplicativo, um programa chamado FET, que ele demonstra muito bem a ideia do lançamento horizontal e do oblíquo também. Mas vamos falar especificamente do lançamento oblíquo. Aqui, ó. Olha que interessante. Então eu vou usar aqui, a velocidade inicial vai ser 15 graus e o ângulo vai ser de 60 graus. Vou colocar as componentes aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Fiz o lançamento. Eu quero que vocês percebam o seguinte, galera. Olha aqui, ó. Vy e Vx. Vy está mudando. Vx não. Ó. Ponto mais alto. Vamos de novo disparar? Chegou o ponto mais alto. Aqui, ó. Chegou o ponto mais alto. Você só tem quem? Vx. Vy é 0. E depois vai caindo. Aí a pergunta é,
Se nós trocarmos a massa do objeto, vamos trocar a massa para ver se altera alguma coisa? Botar um piano, vamos lançar um piano. Estamos lançando um piano. Ou seja, galera, eu troquei a massa, mas as propriedades é a mesma. Então a massa é desprezível. Aí a pergunta é, se nós aumentarmos aqui o ângulo, ou diminuirmos o ângulo, o que acontece com o alcance? Vamos ver? Vou diminuir o ângulo, botar o ângulo agora de 40 graus. Vamos ver o que acontece com a altura e com o alcance. Mantive a velocidade. Olha só, galera. Então, se nós diminuirmos o ângulo, o que acontece com a altura? Ela vai diminuir. O que acontece com o alcance? Ele vai, ó, basicamente aumentar. E aí, se eu tenho agora um ângulo de 45 graus, olha que bonito. O alcance aí. Aumenta um pouquinho só, seria o alcance máximo. Ângulo de 45 graus. Né? Então, vocês vão perceber, se aumentei o ângulo, vou aumentar o ângulo agora para quase 70 graus. Vamos ver o que acontece com a altura e com o alcance. Olha aqui, a altura já aumenta e o alcance, ele vai o quê? Diminuindo. Né? Ah, e se eu aumentar agora a velocidade inicial, o que acontece com a altura e o alcance? Olha aí. Os dois aumentam também. Foi claro de você entender até aí o que é o lançamento oblíquo, galera? Então vamos voltar aqui, que tem 3 exercícios para nós fazer. Vamos lá, questão número 1, questão um pouco extensa, mas vale a pena nós fazermos aí. Um canhão dispara uma bala com a velocidade inicial de 500 metros por segundo a 45 graus com horizontal. Desprezando o atrito, determine o alcance. Galera, você pode usar aquela fórmula do alcance. Que fórmula, professor? Essa aqui, ó. Alcance V0 ao quadrado, sendo de 2 vezes alfa sobre G. Tudo bem, pode utilizar? Pode. Eu vou fazer pelo caminho mais longo, porque caso você não lembre dessa equação, você pode utilizar outras equações. Observem bem, por favor, aí. Primeiro detalhe. A minha ideia é descobrir eu descobri aqui o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. Opa, voltando aqui um pouquinho. Então a primeira ideia foi nós descobrirmos aqui o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. Então foi o seguinte, ó. Peguei no lugar da velocidade no eixo Y, final coloquei 0. Então ficou, eu usei essa fórmula aqui, Vy é igual a V0Y menos GT. Ok, show de bola. Beleza. Só que no lugar da velocidade no eixo Y, eu coloquei 0. Então, se eu quero achar o tempo, o que eu fiz? Tempo é igual a V0Y sobre G. Mas quem é a velocidade no eixo Y? Qual é a fórmula? A fórmula nós vimos aqui anteriormente, ó, voltando um pouquinho. A fórmula no eixo Y é V0 vezes seno. Então eu fiz, ó, a velocidade inicial, que é 500, e seno de 45 graus, dividido por 10. Então o tempo de subida, matematicamente, é 25 raiz de 2. Então se ele levou 25 raiz de 2 para subir, ele levou 25 raiz de 2 para descer. O tempo total, então, vai ser o quê? 50 raiz de 2. Beleza, posso achar o alcance. Quem é o alcance? Alcance, aí está aqui a fórmula, é V0x vezes t. Quem é a velocidade inicial no eixo Y? É V0 vezes o cosseno. Quem é o tempo? Nós achamos 25 raiz de 2. Fiz o cálculo, né? No lugar da... Ficou, então, aqui 25 mil metros. Peguei o V0, que é 500, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e o tempo, 25 raiz de 2. Substituí, cheguei até aqui 25 mil metros. Tá bom?
mas se quiser utilizar a v0 ao quadrado sobre 2 vezes, sobre seno de 2 vezes alfa sobre g também pode, ok? Próximo aí. Um planeta X, uma pessoa descobre que pode pular a uma distância horizontal ao alcance 20 metros e sua velocidade inicial é igual a 40. Nessas condições, a aceleração da gravidade no planeta X é... Olha a forma que eu vou usar. Simples, ó. A poderíamos ser utilizado na questão anterior. A, v ao quadrado seno de 2 vezes θ sobre g. Então, só fiz e só substituir. Só isso. O g sobe e o a desce. Então, ficou g. Quem é a velocidade inicial? 4 ao quadrado. No lugar do θ, coloquei quem? Ele falou, a questão disse foi quanto? A horizontal máximo, ou seja, alcance máximo, 45 graus. E o alcance foi 20. Então, acabou meu problema. 4 ao quadrado, 16. A horizontal máximo, alcance máximo, seno de 90 vai dar 1. E o alcance, né, deu 20. Então, g é igual a 18 sobre 20, 0,8. Beleza? E aí, 0,8 é 8 vezes 10 elevado a menos 1. Então, tá aqui a minha resposta, letra B. Foi até aí, galera? Questão 2. 2 não, 3, a última. Marque a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo. E aí? AB, CD ou E? Pensaram aí? Resposta é letra D, galera. A componente vertical, que é a velocidade no eixo Y, diminui desde o solo até a altura máxima. O movimento é acelerado? Não, ele é retardado. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de lançamento oblíquo. Ela não é muito longa, ela é curtinha, mas eu preciso entender que o lançamento oblíquo ele é uma aplicação do movimento uniforme e do movimento uniforme variado. Tem as equações, vai fazer exercício, separa os dados e vê qual equação você vai utilizar. Toma muito cuidado o que é o tempo total e o que é o tempo de subida e de descida. Então, muito obrigado pela presença de todos, bons estudos, um grande abraço, dê um joinha, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas aí, tá bom? Um grande abraço, galera!